Muito bem, estudo da lição número 9, a parte de quinta-feira, falando sobre as almas debaixo do altar. A lição desta semana fala sobre textos de difícil compreensão, ou de difícil compreensão. Logicamente que quando as pessoas querem, assim, dar credibilidade à crença da imortalidade da alma, eles pegam textos bíblicos para apoiar as suas crenças. E desses textos é a parte de João no Apocalipse, falando dos 7 selos, quando no 5º selo, na abertura, João fala que viu as almas debaixo do altar. Então, para nós lermos a Bíblia, precisamos estar atentos com o texto e o contexto. E tudo o que está em volta é importante, para que nós possamos entender o que o escritor quis dizer naquele momento. Por isso, é preciso fazer comparação de textos, pesquisar, porque a palavra de Deus não se contradiz. Deus proibiu a consulta aos mortos. Como é que Deus vai agora permitir que exista uma inverdade na sua palavra, dizendo que as almas debaixo do altar estão clamando por vingança? Então, isso não existe dentro do contexto bíblico, essa contradição. Então, o melhor modo de ler a palavra de Deus é aquilo que está no livro de Isaías 28, verso 10, que diz assim: mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Assim, com as comparações, nós conseguimos então montar um raciocínio lógico dentro da palavra de Deus. A gente sabe que erro assim de falsos mestres vai sempre existir. Pessoas com ideias fantasiosas vão querer iludir as pessoas. Por isso que o livro de Atos diz assim: os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam se de fato as coisas eram como Paulo estava pregando. Então, quando você ouve uma doutrina estranha, vá procurar na palavra de Deus. Deus tem a resposta para as nossas inquietações. Quem não estuda a palavra vai ser enganado com facilidade. Até uma igreja numa cidade do interior estava fazendo uma festa de avivamento e colocou faixas em toda a cidade com a expressão examinai as escrituras. Esse era o tema do congresso daquela igreja cristã. Gente, o povo não sabia o que significava essa expressão. Nós sabemos, examinar as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Mas o povo da cidade não sabia. Ele via aquela frase, examinar as escrituras. Quando chegou na segunda-feira, houve uma verdadeira corrida das pessoas nos cartórios da cidade. Queriam ver se tinha algum problema com as escrituras das casas dele. Todo mundo deu risada, porque era uma ignorância pública. Examinar as escrituras. Então eles foram examinar as escrituras da casa, da propriedade, para ver se tinha algum problema que precisava ser resolvido, se tinha alguma taxa para ser paga. Por isso, Jesus disse para os fariseus, ou para os saduceus: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. A pergunta 5 da lição diz assim: numa visão, o profeta João viu as almas debaixo do altar, chorando e clamando por vingança. Isto é real ou é simbólico das Escrituras? Apocalipse 6, de 9 a 11, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então a pergunta: essa visão de João, vendo as almas debaixo do altar, era real ou era simbólico? Resposta: essa representação era simbólica, era um simbolismo dos mártires que deram a vida por amor da verdade. Não tem nada a ver com almas sofrendo no céu. Mesmo porque é uma contradição. Almas sofrendo no céu, um lugar de bem-aventurança, um paraíso, e as almas sofrendo, não tem nada a ver. Quando o profeta João teve essa visão dos 7 selos e o 5º selo foi aberto, ele viu essa cena de almas debaixo do altar clamando por justiça, por vingança. Na verdade, esse é um simbolismo que João
teve com respeito à perseguição que o povo de Deus sofreu durante a Idade Média e durante a Reforma, quando milhares de pessoas foram mortas, assim de forma cruel e desumana. João viu que esse altar representava o sacrifício dos que deram a vida pelo Evangelho e que Deus os recompensará na segunda vinda de Cristo com a ressurreição e a vida eterna. Existem alguns que creem em almas do céu e que essas almas estão no céu clamando por vingança. Isso contradiz a descrição bíblica que fala sobre a morte. Imaginar que almas estejam no céu sofrendo e clamando por vingança não combina com o relato do céu, porque o céu é um lugar de bem-aventurança. E interessante, se nós acreditarmos que essas almas estão no céu, então temos que crer que os assassinos dessas almas estão no inferno, estão queimando. Então, para que então elas estão clamando por vingança, se eles já estão sendo castigados? Então não tem sentido esta doutrina da imortalidade da alma, dizendo que quando a alma morre, se é boa vai para o céu, se é ruim vai para o inferno. E João viu almas debaixo do altar. João viu um simbolismo das pessoas que deram a vida por Jesus durante a Idade Média e durante a Reforma. Por isso, quem inventou essa doutrina, inventou com a intenção de tirar a visão de Jesus como o grande ressuscitador que virá na segunda vez para ressuscitar os mortos. Ellen White escreveu em um livro que foi reescrito em Meditações Matinais de 1980, na página 162. Ela escreveu o seguinte: antes e por ocasião do primeiro advento de Cristo, mestres religiosos expuseram ideias estranhas que se achavam tão mescladas com partes da verdade que estavam cheias de poder enganador e desviavam as pessoas de Deus. Deparamos com uma cena análoga em nossos dias. Mestres estão colocando doutrinas para afastar a pessoa da verdadeira fé. Estão misturando a verdade com o erro, de maneira fantasiosa, levando as pessoas para a perdição. Então é importante que nós tenhamos em mente que o que Deus fala, Ele não contradiz. Deus proibiu a consulta aos mortos. Então não existe mortos no céu clamando por vingança. Almas debaixo do altar significa mártires que deram a vida por amor da verdade. Inclusive, em Madagascar, houve, certa feita, uma perseguição muito grande aos cristãos. E eles mataram centenas de cristãos. Eles tinham uma espécie de uma rocha bem grande que estava de frente para um abismo gigantesco. Eles pegavam um cristão, amarravam um dos pés e penduravam o cristão na beira daquele abismo. E dizia: renega o teu Cristo? E quando a pessoa dizia com resolução: não, não renego, então ouvia-se a ordem: corta. E a corda era cortada e mais um cristão selava a sua vida com Cristo. Essas pessoas morreram por amor à verdade. É sobre estes que João está falando, de almas debaixo do altar. Deus nos abençoe. Que esse texto tenha ficado claro para a nossa compreensão. Obrigado, Senhor, por mais uma lição estudada. Teu poder nos ajude a entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos dê força. Se precisarmos sofrer por amor da verdade, que o Senhor nos dê coragem. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, um beijo no coração, uma excelente quinta-feira para você. Amém.